O Marcos, para quem ainda não sabe, é homossexual, assumidíssimo, sem problema algum. E eu queria saber como é que você, assim, porque para a gente assumir, muitas das vezes para a gente é difícil. Eu Sim. fico imaginando para a família, né? Porque tem mães e pais que falam, filho, eu te aceito do jeito que você é, sem problema algum. Mas tem outros que, assim, não entendem por tudo que eles ouvem, coitados. Eles falam, como assim, meu filho? Outros deserdam, né? Como é que foi para você contar para sua família e a aceitação deles? Então, Mitz, primeiro eu tenho que me colocar numa situação muito privilegiada. Eu Sim, reconheço que eu vivi e vivo uma situação muito privilegiada diante de tantos outros gays, sim, lésbicas, uhum, diferentes gêneros que não podem se assumir por questões familiares mesmo, né? uhum. A minha família tem uma formação muito rígida no sentido de eu sou de uma cidade pequena, São João del Suzão Del Rei, Rey, uma cidade muito linda, religiosa, por sinal. lindíssima, uma cidade muito religiosa. A cidade pequena tem aquela questão de todo mundo saber da vida de todo mundo. E isso, num primeiro momento, foi uma dificuldade. Mas eu morei fora de casa desde cedo. Eu saí de casa para fazer cursinho pré-vestibular, emendei com a universidade e emendei com o trabalho. Uhum. E isso foi um fator também que me possibilitou Te ajudou? ter mais tranquilidade nesse momento. Sim. Porque eu já era independente de um certo Uhum. modo, mesmo quando eu ainda dependia financeiramente dos meus Seus pais, pais. eu tinha minha independência pessoal. Eu morava em outra casa, em outra Você tinha cidade, uma vida, uma vida sua, longe, uma diferente, vida longe. minha, Isso. exatamente, que eu não precisava, digamos assim, dar satisfação. Exato. Sempre já é importante, já é um passo que já ajuda Exato, um pouco, né? exato. E mesmo sendo criado num ambiente religioso, com uma educação um pouco mais rígida, é engraçado, eu nunca tive problema comigo, sabe? Assim, para mim é uma coisa tão natural Uhum. você gostar de outra pessoa, Sim, independente sim. se é do mesmo sexo O ou de amor não sexo tem diferente. sexo. Não tem. Isso para mim era uma coisa muito natural, eu já era muito bem resolvido com isso mesmo. Uhum. Comigo mesmo eu já era muito Sim, bem resolvido, que é o mais que é o importante, mais né? importante. E eu não queria, eu sempre não quis dar uma importância maior do que já tem. Ou seja, eu não queria subir num palanque e levantar a bandeira. Isso Bacana. eu falo antigamente, Sim, porque sim, atualmente eu vejo a importância da gente estar aqui falando sobre isso, da sim, gente levantar a bandeira sim, representando milhares de pessoas, sim. milhões de pessoas. Milhões. Eu não queria dar essa importância. Eu demorei muito para namorar. Isso é uma questão pessoal, a gente conversou sobre isso. Isso. Que é difícil arrumar alguém assim Sim, que nos entenda, E né? eu acho que você é parecida comigo no sentido de da gente gostar da nossa companhia. A Exato. gente gosta de estar com as pessoas, mas a gente não sente aquela necessidade, a gente não é Não, dependente não, emocionalmente, não. né? Muito pelo Isso eu aprendi na contrário. terapia. É, né? E aí, eu demorei muito, eu fui namorar com 35 anos. Quando eu comecei Sério? a namorar, meu Olha, eu primeiro achei que já tinha relacionamento, começado a namorar não, cedinho, trinta e com trinta e cinco. cinco anos. Mas você tá com 35 agora, louco. Um pouquinho mais. E aí eu comecei, foi meu primeiro, eu já tinha um relacionamento antes, Aham. mas que não era um namoro, era muito à distância, então era algo que estava caminhando para o namoro, mas não chegou a ser namoro, apesar da gente Aham. ter ficado alguns meses juntos. Aham. Mas o meu primeiro namoro foi com essa idade. E aí, a partir daí, eu precisava, eu sentia necessidade, porque eu ia levar o meu ex-namorado Sim. para casa e ele não era um amigo meu, Sim. E não dá para falar meu amigo, porque assim, né? primeiro que as pessoas imediatamente já vê a diferença de levar um amigo e levar uma pessoa mais próxima, Exatamente. né? E assim, e esse meu E também você não queria relacionamento, enganar ninguém, não, não. pelo contrário. Exatamente. Ali era o momento que eu precisava falar para as pessoas, porque Sim. tinha alguém convivendo comigo. Não era só eu mais, entendeu? Uhum. Quando as pessoas me perguntavam, eu respondia abertamente que eu era gay, mas Uhum. que eu sou gay. Aham. Mas eu não tinha essa necessidade de falar até então, sem ser perguntado. Sem dúvida. E as pessoas também, por cuidado, enfim, as pessoas não perguntavam muito. Então, ficava aquela coisa meio subentendida. Uhum. E o meu relacionamento era em Porto Alegre, que é onde eu fui Exato, você morar. morou um tempo. Exatamente. Aham. E eu ia todo mês pra lá e ele vinha todo mês pra cá. E tipo, como assim a pessoa viaja todo mês pra Porto Alegre, né? Alguma coisa acontece. Sim. E quando ele veio a primeira vez, ele chegou lá em casa e aí a minha família falou assim: Ah, ele vai ficar no quarto de visitas, você quer que coloque junto com no seu quarto? Eu falei: Não, não tem motivo pra ele ficar no quarto de visitas, é pra ficar junto comigo que ele é meu namorado. Uhum. Nossa.
E Sim. foi assim, super Pá! normal. A minha família tratou super bem. Que Depois que a gente lindo. terminou, a minha família perguntava: tem contato com ele? Que Aconteceu essa lindo. tragédia em Porto Alegre, minha família perguntou, ligou para ele, tá tudo bem com ele? Então, assim, é nessa posição de Foi privilégio. leve. Foi leve e super. E eu acho que a gente atrai isso quando a gente trata esse caso com leveza, Isso, sabe? a coisa, ela flui Sim. na leveza, porque se você fala, ai meu Deus, será que eles vão reagir? Você já se prepara para uma Sim, coisa que de repente pode ser tão tranquilo. sim. E a sociedade, Mirtes, ela é tão perversa com algumas pessoas que elas querem tirar a pessoa do armário à Sim, força. é. E a gente está no mês do orgulho gay, eu acho que é muito importante a gente falar Uhum. que cada um tem seu tempo. Sim. Então, assim, a gente tem que deixar a pessoa no tempo dela, a gente não tem o direito de Não. invadir a privacidade ou de arrancar a pessoa do armário, porque isso daí pode causar um trauma psicológico que é irreversível. Então, a pessoa já tem, dependendo do núcleo que ela vive, ela Sim, já tem uma pressão psicológica sem muito grande. dúvida. E se a gente forçar ainda É pior. mais, é pior, piora. Sim, Então, eu acho que tratar com naturalidade é a melhor coisa a se fazer. E outra plenamente. coisa que vale a pena a gente reforçar Sim, aqui, muitas sim. pessoas acham que estão me agradando quando falam assim, olha, você é gay, nem parece, Porque sabe? eu pergunto, porque gay nem parece. Eu pergunto, mas como assim? Como é que você imaginava o gay? Ele tem uma cara, É. né? Tem um jeito diferente. Como é que é? E eu não forço esse meu jeito. As pessoas Sim, até você é o que você imaginam, é e pronto. eu com os meus amigos, eu sou super assim, a gente se Sim, joga, a gente fala exato. Tem bi, liberdade, sua louca. falou. Mas eu não forço para ser assim. E ao mesmo tempo eu percebo que muitos gays, por exemplo, gays afeminados, sofrem Aham, muito preconceito. E não só na sociedade, como no ambiente de trabalho, total. sabe? Qualquer lugar é Exatamente. motivo de piadinhas. Exatamente. Então a gente tem que respeitar a pessoa. Ao mesmo tempo, de não falar assim, eu aceito o relacionamento gay, mas não precisava. Mas, Mas, esse mas, mas não entende? precisava ser afeminado, não precisava ser assim Exatamente. assado. Você não Não tem que achar precisava sair de mão nada. dada na rua. Gente, qual Isso, não casal precisa de namorado que não beijar no sai meio de da mão rua. dada na rua? De mão dada na O rua. hétero não beija, gente. Qual o Exatamente. problema? O que Exatamente. que ainda afronta? Fala pra Exato. mim. Isso é antigo, né, gente? É Isso vem lá de antigo. É onde? ultrapassado. Eu acho que Pelo a gente tem amor que de rever Deus, muito né? esses conceitos. E Muito. a gente, como representante da classe, a gente tem obrigação agora que eu percebo isso de levantar a bandeira, sabe, Uhum. Mirtes? O mundo está mudando, as letrinhas estão aumentando. Total. A gente ainda fica meio perdido. Se me perguntar o que que significa cada uma das letras, não necessariamente eu vou saber, porque a gente está no Sim, momento de aprender, sim, mas exato. isso não me dá o direito de discriminar ninguém. São muitas as histórias reais que passam por aqui, de verdade. E esse corte não é diferente. Esse e muitos outros tem lá no nosso canal no YouTube, Que Papo é Esse, Gracinha JF, juntamente com as entrevistas, para você entender o que está acontecendo. Valeu?